Winick, seja mais uma vez bem-vindos à série de vídeos da IC Markets Brasil. Dando seguimento ao assunto do vídeo anterior, hoje daremos início aos padrões de 2 ou mais candles que, quando juntos, podem indicar para a gente uma reversão de alta ou baixa. Existem pelo menos 4 padrões principais onde encontraremos reversão de tendência quando esses candles aparecem juntos em uma conformação específica, nas quais destacaremos aqui nesse vídeo hoje. Partindo para a primeira conformação, padrão de reversão de tendência. Engolfo de alta significa que viemos de uma tendência de baixa e, de repente, um candle altista, um candle de valorização, ultrapassa toda a estrutura do candle anterior, indicando para a gente que aqui, nesse ponto, entrou força compradora, o que pode determinar uma tendência de alta. Mesma coisa ocorrerá quando tivermos um engolfo de baixa. Estaremos vindo de uma tendência de alta e, de repente, a força vendedora encontra um lugar de resistência onde ela entra vendendo a sua posição. Então, aqui, na verdade, tá vendo que esse corpo do candle baixista faz totalmente o engolfo da estrutura do último candle? Isso que acontece no padrão de engolfo de baixa. Então, engolfo de alta e engolfo de baixa significa essa estrutura aqui. E podemos enxergar isso em um gráfico, como vou mostrar aqui para vocês nesse gráfico do GBP/USD do Forex. Olha, nessa estrutura aqui, tivemos um engolfo de alta, onde o candle altista totalmente ultrapassou o corpo desse candle que estava indicando baixa. E a mesma coisa aconteceu aqui nesse momento, onde essa força compradora entrou e engolfou totalmente a estrutura do candle anterior. Um segundo padrão bem conhecido é a estrela da manhã e estrela da noite. Estrela da manhã indicando uma reversão para a alta, onde no final de uma tendência de baixa há a formação desse candle pequeno aqui chamado spinning top, e ele logo em seguida é ultrapassado por um candle de alta, geralmente um maruboso ou algum outro candle que indica força para cima. Então aqui você vê que ele faz essa tipo um V, né? Ele faz essa conformação indicando reversão, onde nesse ponto desse candle chamado spinning top, ele indica que ali o mercado começou a ficar indeciso e foi ali que a força compradora começou a entrar e fazer essa força para cima, tentando empurrar o preço para cima. A mesma coisa vai acontecer, porém de forma oposta, quando o mercado tiver tentando reverter para baixo, né? No caso, seria a estrela da noite, onde o mercado veio de uma tendência de alta e no final dessa tendência de alta ele faz a formação de um candle de indecisão chamado spinning top e nessa formação reversão. E exemplificando a estrela da manhã e a estrela da noite, ainda nesse gráfico do GBP/USD, podemos encontrar 3 bons exemplos de como isso acontece. Aqui, olha, deixa eu começar aqui, olha, nesse primeiro exemplo, o mercado estava numa tendência de alta. No final dessa tendência de alta, ele fez esse candle. Não sei se vocês conseguem enxergar na minha tela, mas ele fez esse candle pequeno chamado spinning top, quase um doji, e logo após, a força vendedora entrou empurrando o preço para baixo. Nesse segundo exemplo, a mesma coisa. Ele veio de uma tendência forte de alta, chegou no final dessa tendência, marcou aqui pra gente um spinning top e teve força vendedora que ultrapassou esse spinning top, indicando a reversão momentânea da tendência. Nesse outro exemplo, temos a mesma situação, onde numa tendência de baixa, formamos aqui quase um doji ou um spinning top, indicando fraqueza desse movimento de baixa, e logo após entrou a força compradora, jogando um preço para cima momentaneamente. Então, esse padrão aqui, essa formação de 3 candles, significa estrela da manhã e estrela da noite. Temos também uma formação muito conhecida como pin bar ou martelo. Tem o pin bar de alta, onde o pavio está embaixo, e temos o pin bar de baixa,
onde pavio está em cima. Esse pavio indica fraqueza extrema de um movimento. Então, aqui quer dizer o quê? Que essa desvalorização ocorreu, mas logo em seguida teve a valorização do preço de novo por causa da força compradora que entrou aqui a partir desse preço. A partir desse preço, a força compradora disse: não, daqui não passa, e jogou o preço para cima novamente. Então, assim, é essa interpretação que devemos ter quando analisamos um gráfico. Então, essa conformação ela pode ser altista quando o pavio está embaixo, quando a fraqueza vem de baixo, e altista e baixista quando a fraqueza vem de cima. Então, vamos exemplificar aqui no gráfico exatamente o que acontece quando temos esse padrão de pin bar. O pin bar tem uma ressalva. Ele pode aparecer igual está exemplificado aqui nesse desenho. Podem aparecer dois pin bar juntos, ou então pode aparecer só um, que ele já indica para a gente a reversão da tendência. O que aconteceu aqui nesse caso específico? Vou explicar aqui antes de passar para o gráfico, para vocês entenderem do que eu estou falando. Aqui, nesse momento do pin bar de alta, ele veio de uma tendência de baixa, o mercado estava descendo aqui, fazendo essa força para baixo, ele veio, vendeu até aqui, e a partir desse momento aqui o mercado começou a subir. Então, essa fraqueza que ele gerou aqui nesse candle que anteriormente era um candle de baixa, ele indicou para a gente força para cima. E aí, aqui ele fez exatamente o mesmo. Ele ainda tentou vir para baixo, fez essa fraqueza de novo. Então, duas fraquezas dessas juntas corresponde para a gente muita tendência de alta. Ou seja, o mercado está querendo de todo jeito levar esse preço para uns níveis mais altos. Então, aqui ele ficou e fez esse V novamente. E aí, eu vou mostrar para vocês no gráfico do GBP/USD o que acontece quando encontramos pin bar, seja ele 1 ou 2. Vindo aqui para o gráfico, a gente consegue enxergar aqui nesse primeiro, esse pin bar de baixa, tá? Aqui, olha, ele veio de uma força compradora, chegou nesse momento, começou a ficar fraco, fez uns inside candles aqui, olha, spinning top, tudo inside desse, tudo dentro desse mesmo espaço aqui, desse pin bar, né? E de repente ele fez um rompimento aqui. Depois ele ainda tentou, fez de novo o teste, né, desse rompimento e depois despencou, tá? E aqui, chegando no final dessa tendência de baixa, o mercado indicou força de compra novamente. Aqui ele falou: não, eu estou indeciso, talvez a força compradora entre, e foi o que aconteceu. A força compradora veio e empurrou o preço para cima. E a mesma coisa que aconteceu nesse mesmo pin bar, né, que depois derrubou o preço novamente. Então, são essas dinâmicas que a gente consegue enxergar através do pin bar. Ele geralmente está no final de uma tendência, indicando fraqueza de um movimento e início de um outro movimento, no caso, o movimento oposto. Também existe o padrão de candle chamado Harami ou mulher grávida. Esse padrão de candle pode ser encontrado tanto para alta quanto para baixa. No caso de Harami de alta, ele ocorre de uma tendência de baixa, onde o candle seguinte é um candle altista, porém ele não ultrapassa o corpo do candle anterior, ou seja, o corpo do candle anterior é maior, que seria o candle mãe, e esse candle altista é um candle menor em corpo do que o candle anterior, mas pode indicar para a gente uma possível reversão e início de tendência de alta, né? Deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem. Essa conformação, olha, da mínima desse candle com a mínima desse outro candle, ele indica para a gente a possível reversão desse preço, que ele veio aqui de uma tendência de baixa e fez essa conformação para a gente. Então, aqui, olha, essa conformação indica para a gente uma possível tendência de alta. E a mesma coisa ocorre com o candle, com o Harami de baixa, onde vindo de uma tendência de alta, ele faz um candle menor aqui em corpo, né? Mas aqui a máxima do candle altista com a máxima do candle baixista forma pra gente uma possível reversão do preço. Assim a gente consegue identificar. Geralmente esses padrões de candles estão
em extremidades de movimentos, como a gente vai ver aqui no gráfico do GBP-USD. Olha, onde a gente enxerga o harami. Essa conformação aqui, ele pode ser considerado um harami, onde ele estava vindo aqui numa tendência de baixa, e ele fez esse candle pequeno dentro do corpo do candle anterior, que é o vermelho, né, indicando uma possível tendência, uma possível reversão para alta. Aqui exatamente o mesmo ocorreu com a reversão dessa tendência para baixa, onde o candle vermelho, que é o candle baixista, fez uma estrutura menor do que o último candle altista, mas não ultrapassou a força, ou seja, ele não engolfou, mas essa conformação também pode indicar para a gente tendência de baixa. E a mesma coisa ocorreu aqui nesse ponto, onde, vindo de uma tendência de baixa, o mercado fez uma estrutura menor do que o candle anterior, numa extremidade, indicando para a gente início de uma tendência de alta. Existe um outro padrão que conseguimos geralmente ver em gráficos de candles chamados piercing line para a reversão para alta e nuvem negra para a reversão para baixa, tá? O que significa que a gente estava vindo de uma tendência de baixa e logo após teve a abertura de um candle de alta que ultrapassou mais de 50% do candle anterior, do candle de baixa anterior. Ou seja, ele veio aqui embaixo e fez essa força com mais de 50% do corpo do candle anterior. E a mesma acontece com a tendência de baixa. Quando você vem de uma tendência de alta, o mercado vai lá em cima e de repente entra força vendedora empurrando o preço para baixo, fazendo com que esse corpo seja mais do que 50% do corpo do candle altista anterior. Então, vendo esse exemplo aqui no gráfico, podemos destacar, ele estava vindo de uma tendência de alta, que na verdade era só um teste desse topo aqui, que depois, nos próximos vídeos, falaremos de resistências. Ele veio e fez a nuvem negra. Esse exemplo aqui é um exemplo de nuvem negra, tá? Onde o corpo totalmente ultrapassa o candle anterior, né? Fez mais de 50% de força do candle anterior, fazendo com que o preço viesse para baixo. E por último, e não menos importante, temos o padrão de candles que eu mais gosto para operações, inclusive, que é o inside bar ou inside candles, né? Que significa o quê? Que quando temos um candle, ele pode ser um candle grande ou pequeno, com pavio grande ou pavio curto, igual esse daqui, ele pode estar também exemplificado por um spinning top ou então um doji, e dentro do corpo desse candle, né, do corpo e do pavio, você tem outros candles, uma sequência de vários candles juntos dentro desse mesmo corpo. E aí, o que acontece? Qual é o operacional desse candle? Quando um outro candle de força rompe esses inside candles, significa a força que o mercado tende a seguir, né? No caso aqui a gente está vendo um inside candle e o mercado fez um rompimento aqui para alta. Mas isso é um assunto para os próximos vídeos também. O que a gente tem que gravar aqui é que dentro de um inside candle ou inside bar, existem vários outros candles que ficam ali, olha, lateralizando naquele espaço, tá? Sem ultrapassar esse range da mínima do candle que a gente toma como referência e da máxima dele, tá? Vamos ver o exemplo aqui no gráfico. Separei esse exemplo, é um exemplo bem pequeno, mas a gente pode ter aqui a noção do que acontece. Eu peguei esse candle aqui, olha, como referência, esse candle verde aqui, primeiro aqui, esse aqui. E dentro desse espaço, né, que é essa linha vermelha, ele fica lateralizando ali, ó, por vários momentos. Ele tenta fazer uma nuvem negra, que é o exemplo que a gente deu anteriormente, mas ele não rompeu. Aí fez aqui um pequeno martelo, fez spin top, fez doji, fez vários candles de indecisão. O mercado ficou ali, olha, lateralizando. E depois veio esse candle vermelho e rompeu esse range,
tá? Então, o que significa? Geralmente, o inside candle ele vai estar em movimentos laterais, né? Como vocês podem ver aqui nesse gráfico. E também ele vai indicar para a gente indecisão do mercado. O mercado vai ficar ali, olha, num range pré-estabelecido, tá? Que no caso foi esse candle verde aqui, esse primeiro. E aí, depois, quando o mercado decidir para onde vai, né, entra uma força mais forte, que no caso aqui foi a força vendedora, e empurra o preço para uma nova tendência. Bom, mais uma vez espero ter agregado no seu conhecimento. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar aqui embaixo nos comentários da ICE Markets, que a gente vai respondendo. E vamos esperar pela próxima aula, que daremos continuidade a esse assunto do básico para interpretação de gráficos de candles. Até mais!